Tem a palavra a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senador, vereador e deputado Suplicy. Cumprimento pela recente eleição, cumprimento todos os membros do grupo, todas as pessoas presentes, as que nos acompanham. Eu queria novamente sugerir também, talvez até no mesmo dia do Dr. Drauzio, que nós tragamos aqui para expor a sua experiência na Craco o pessoal da Cristolândia. Né? Nesse período de eleições, como nós não tivemos uma atuação aqui na comissão tão firme, né, tão constante, eu visitei o trabalho da Cristolândia, visitei o projeto Viver também, que lida especificamente com crianças, e eu considero que seria importante trazê-los, né, porque é uma atividade bem no coração ali da Craco, que tem tido um impacto positivo em termos de retirada de pessoas das ruas, de reconstrução de vidas, o papel, inclusive, da espiritualidade ao lado das questões de saúde, nessa recuperação, acho muito importante se todos estiverem de acordo. Como nós já temos alguns consensos, né, creio que o mais forte deles seja a necessidade de um mapeamento real das pessoas que estão naquela região em situação de rua, por questões econômicas, por questões financeiras, por questões múltiplas, por questões exclusivas de drogas. Eu penso que nesse relatório final nós tenhamos que fazer essa sugestão. Né? Inclusive, o próprio promotor, Dr. Arthur, tratou desse tema nas suas 2 intervenções nos nossos encontros. O mapeamento, né? Eu tenho até destacado a importância desse mapeamento com relação às crianças e adolescentes. Hoje nós não temos. Ah, Janaína, mas a prefeitura acabou de fazer. Sim, mas não mapeou se as crianças e adolescentes vivem sós, né? Se as crianças e adolescentes têm famílias. Então, foi um mapeamento muito superficial. E eu entendo que São Paulo, capital, São Paulo, estado, também tem condições de fazer algo muito mais profundo. Então, acho que aqui nós temos um consenso. Mas eu percebo alguns dissensos. E eu queria deixar esses dissensos registrados, até para que ou conste no relatório que tem esse dissenso, né, específico da minha parte, ou que me permita fazer essa ponderação oralmente ou até por escrito, pelo seguinte: eu sou respeitosamente, terminantemente contrária a qualquer política que consista em dar dinheiro para os dependentes químicos. Tá? A crítica que tive e tenho ao Braços Abertos não é pela questão do emprego, não é pela questão da moradia ou da assistência de saúde, que eu acho que são essenciais. Mas qualquer pessoa que tenha tido um parente, tá, com dependência de drogas, ou qualquer outra dependência, pode ser de sexo, pode ser de jogo, sabe que a primeira orientação que o psiquiatra dá é não dar dinheiro na mão dessa pessoa. E um dos pilares dos Braços Abertos era dar dinheiro. Eu tenho relatos de pessoas que recebem, por exemplo, seja o Bolsa Família, seja o Auxílio Brasil, como queiram chamar, recebe no dia seguinte está sem nada, porque entrega para o traficante para pagar dívidas passadas e para conseguir o seu, entre aspas, né, crédito ou saldo em drogas para novo consumo. Então, eu queria deixar aqui com muito respeito, não é uma crítica, senador Suplicy, à renda mínima, de maneira nenhuma, mas a observância a uma orientação psiquiátrica que é dada, inclusive, para as famílias mais ricas. Tanto é assim que tem toda uma discussão de não deixar pegar bens de valor para trocar por drogas. Então, eu percebo que é um dissenso. Porque essa questão da renda, da bolsa, da ajuda, ela apareceu aqui em várias falas, né, e eu queria deixar esse dissenso registrado. Tem uma outra questão que eu quero deixar muito clara, é dissenso. Né, várias falas aqui foram no sentido de construir um espaço de uso seguro de drogas. Tá? Eu não tenho condições de assinar um relatório final com essa orientação para a prefeitura. Eu sou absolutamente contrária a esse respeito, conheço os fundamentos, conheço especialistas brasileiros e estrangeiros, mas eu sou absolutamente contrária à ideia de que o Estado seja conivente, como uma política, com o uso e abuso de drogas. Tá? Eu entendo que não dá para a gente tirar um relatório aqui como se fosse algo do grupo,
porque, pelo menos da minha parte, obviamente os demais podem não concordar, não é. Né, não é. Não acho que esse seja o nosso papel. Então, fica aqui registrado esse dissenso. Existe um ponto que eu não tenho como dizer se é absolutamente um dissenso, porque a doutora Roseli, né? A Roseli falou que gostaria de ter salas de tratamento, vilas de tratamento, e não o reencontro. E quando eu visitei a secretária Soninha, eu disse para ela, se a senhora fizer esse reencontro e não tiver um trabalho de tratamento, com todo respeito, isso não vai dar certo. Então, eu vejo aqui uma questão que pode ser convergente, mas onde eu acho que talvez não seja, porque quando o doutor Arthur falou, e algumas pessoas concordaram, de que a internação não funciona, eu sou testemunha, né, por trabalhar nessa área há muitos anos, de que as recaídas fazem parte do tratamento. Tá? Sejam pessoas muito ricas, sejam pessoas muito pobres, né, a recaída está, né, no processo de tratamento de todo dependente. Agora, as famílias não desistem dos seus parentes. Então, eu fico um pouco preocupada com esse argumento de que a internação não funciona, porque o que a gente coloca no lugar? O nada. Né? E eu também queria aqui externar a preocupação, obviamente que eu não gosto de nenhum tipo de arbitrariedade, de abuso, doutor, por parte de agentes do Estado. Agora, eu me preocupo quando médicos que estão tentando tratar começam a ser chamados no Ministério Público. Porque eu também tenho a preocupação que o discurso seja, queremos saber se essas internações são regulares, mas que o fundamento, na verdade, seja, sou contrário à internação. Tá? Então, eu quero deixar isso muito firme aqui. É muito duro você ser profissional de saúde, estar tentando fazer o seu papel, de buscar a pessoa na situação de rua e drogadição, trazer a pessoa para um tratamento e receber uma intimação do Ministério Público como se fosse um criminoso. Então, eu quero aqui deixar claro que tem que assim, a pessoa tem que falar com todas as letras. Né? Há ilegalidades reais nesses tratamentos, nessas internações, as pessoas estão sendo amarradas, estão sendo torturadas, não estão sendo ouvidas. Isso é uma ilegalidade real, ou se está utilizando o discurso da irregularidade, porque, na verdade, é contra a internação. Né? Então, assim, eu preciso deixar... Veja bem, eu ouvi todo mundo atenciosamente, eu respeito, mas eu preciso deixar esses pontos claros, porque senão amanhã sai um relatório, como se fosse consenso, que todos aqui são contrários às internações que o prefeito está conduzindo, eu sou favorável, que todos seriam contrários às intervenções policiais, eu tenho críticas, mas eu sou favorável, e que todos seriam favoráveis às salas de uso seguro, eu sou contrária, e que todos seriam favoráveis a dar dinheiro na mão de quem é dependente, e eu sou 100% contrária. Né? Então, eu falo isso aqui com respeito, com assim, conhecimento da matéria. Sim, com conhecimento da matéria e pedindo, né, que esses pontos sejam, já que vai sair um relatório final, sejam colocados nesse relatório. Porque não dá para ser assim uma generalidade genérica. Né? Eu tenho convicção sobre esses pontos há muitos anos. De certa forma, quando iniciei essa discussão na Assembleia, foi porque as reuniões que havia eram todas no sentido dos consensos dos outros integrantes do grupo, e eu não tenho como assinar um relatório que não contemple, não digo que a conclusão do grupo tenha que ser a minha conclusão, mas que não contemple com clareza qual é o meu posicionamento. É isso, muito obrigado. Muito bem. Nós